Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Nós estamos hoje, mais uma vez, aqui nos encontrando virtualmente para debater agora sobre as divisões do direito, ou os ramos do direito positivo, né, que geralmente são justamente as disciplinas que vocês vão enfrentar na maior parte das vezes, em quase todos os semestres, né, daqui por diante, a partir do próximo semestre, o segundo período. Então, vamos falar um pouco e cumprir com isso uma das tarefas, uma das missões que é colocada diante da disciplina de introdução ao estudo do direito, que é o de possibilitar uma visão enciclopédica de todo o direito, né? Então, vamos falar um pouco aqui sobre as disciplinas da dogmática jurídica, que vocês, inclusive, já conhecem, pelo menos boa parte delas, e já tem uma noção de cada uma delas, mas a gente vai tentar esmiuçar um pouco, destrinchar um pouco das especificidades de cada uma, do objeto de estudo de cada uma, até para facilitar, ou para evitar, melhor dizendo, no futuro, que vocês cometam insanidades como, vamos supor, direito eleitoral não tem nenhum pré-requisito, então no terceiro período eu vou pagar, né? Sem saber, por exemplo, que para eu estudar direito eleitoral, há de se pressupor um conhecimento de direito constitucional, de direito administrativo, de direito penal, de direito processual, né? Então, é preciso ter esses cuidados, porque não adianta também vocês incharem ou se apressarem no enfrentamento dessas disciplinas, né, quando elas exigem um conhecimento prévio que vocês ainda não têm. E é natural que não tenham por causa do período em que estão cursando. Então, para facilitar essa escolha, mas principalmente para ter uma noção de como é que o direito, a dogmática jurídica hoje se apresenta, o direito positivo hoje se apresenta dividido nesses ramos de direito, é que a gente vai começar a falar sobre os chamados ramos do direito, certo? Ficou alguma dúvida da aula passada? Que a gente pudesse principiar agora, a partir delas? Perfeito. Bom, eu vou colocar agora o slide para vocês, justamente a partir de onde a gente parou na aula anterior. Bom, falando sobre as dicotomias do direito, né, o direito natural e o direito positivo, discussão entre direito objetivo e direito subjetivo, mas principalmente entre público e privado. Vejam que, por mais que haja críticas e por mais que nós tenhamos criticado essa divisão simplória, né, superficial, de alguma forma nós vamos nos utilizar dela pela sua tradição, né, e porque também muitos dos autores ainda fazem menção a essa divisão para situar em cada um desses nichos as disciplinas jurídicas, né, dogmáticas. Então, a gente vai realmente utilizar dessa divisão como é tradição na nossa dogmática, ok? Então, vamos ver hoje justamente as divisões do direito. A gente faz aí uma pequena, a gente colocou uma figura muito superficial, né, distinguindo direito público e privado, né, direito penal e direito tributário, por exemplo, dentro do tronco do direito público, direito de família, direito comercial no tronco do direito privado. É mais ou menos nessa perspectiva que a gente vai desenvolver a análise dos ramos do direito a partir dessa aula de hoje, certo? E a gente não poderia principiar por outro ramo, já que a gente não pode principiar por introdução ao estudo do direito, que na verdade, se a gente for colocar aí nessa árvore, é a raiz, né? A raiz, o tronco, né? E os outros ramos do direito são pequenos galhos, às vezes sem força, brincadeiras à parte, a gente vai principiar pelo direito constitucional, certo? Por que o direito constitucional? Por tudo o que ele representa. Deixa eu só permitir aqui. Por tudo o que ele representa.
vocês já devem ter uma noção, né, do que seja Constituição, não é verdade? O que é que vocês entendem por Constituição? Esse diploma que, inclusive, fez aniversário há 3 dias. Ninguém cantou os parabéns para ela. O que é a Constituição? São normas que regem o Estado, não, professor? Normas que regem o Estado. Certo. Mas que tipo de norma? Se uma lei, por exemplo, a lei não rege o Estado, não. A lei que organiza a Secretaria de Estado de Infraestrutura. E porque essa lei é Constituição também, o que é que diferencia essa lei da Constituição? Porque a Constituição é como se fosse a lei maior, né? Todas as outras têm que estar de acordo com o que diz nela, porque ela, de certa forma, regulamenta todas as outras. As normas menores têm que estar de acordo com a norma maior, que é a Constituição. Perfeito, Maria. Então, o que você está sinalizando é que essas normas ditas menores, inferiores, né, elas têm que elas se submetem a essa Constituição, ou seja, devem respeitar essa Constituição, né? Cartanjá colocou aqui, é a norma fundamental segundo o Kelsen. Vamos discutir isso quando for tratado do normativismo kelseniano. A Constituição é a norma fundamental, ou a norma fundamental hipotética, ou norma de ficção, né? As expressões que ele utilizou, vamos discutir isso quando for lá nas discussões em grupo. Mas, sem dúvida alguma, várias expressões são destinadas à Constituição para sinalizar esse ápice, esse cume que ela representa em relação às demais produções legislativas, pelo menos, como a lei ápice em vigor, a lei maior, a lei suprema, né, a Magna Carta, Carta Magna, enfim, várias outras expressões, até algumas mais rebuscadas, né, que muitas vezes a gente fala tanto em Constituição e a gente fica encontrando várias expressões sinônimas, né, às vezes de uma forma muito floreada. Se alguém se lembrar de alguma expressão interessante, engraçada, pode colocar aqui no chat para nos lembrar, mas tudo para sinalizar essa posição de destaque em relação aos demais atos normativos. E isso, basicamente, quando a gente está falando, obviamente, de um regime jurídico de supremacia da Constituição, em que há uma Constituição rígida, em que as normas constitucionais elas são modificadas de maneira diferenciada em relação às outras normas infraconstitucionais, ou normas legais. Professor? Pois não? Pois não, Zé? Boa noite. Boa noite, Zé. Did come back. Eu tava sentindo falta, rapaz, da última aula. Professor, não é à toa que uma das características, né, da nossa Constituição é que ela é formal. Exatamente. Então, na verdade, essa formalidade faz com que esses termos aos quais, né, o senhor está se referindo aí, eles sejam uma constante. E para nós que seremos futuros operadores do direito, temos que ir nos chamando. Perfeito. Ela é formal no sentido de que ela depende de uma formalização para que ela ganhe corpo, ela ganhe vida, né? Então, ela tem uma formalidade também especial na hora de sua construção, né? Originária, porque eu preciso da convocação de um poder constituinte originário para construir uma nova Constituição, mas posso fazer modificações pontuais no seu texto, mas também a partir de uma formalidade muito específica das normas constitucionais. Obviamente, levando em consideração quórum especializado, regime de discussão especializado, né, muito diferenciado das outras normas legais, certo? Mas o que a gente sabe mais ou menos o que é norma constitucional, o seu destaque em relação às outras normas, mas o que é que a Constituição vai nos permitir ver ou enxergar de um Estado?
se a gente pudesse imaginar de onde vem a tinta ou o traço de um Estado soberano, a gente poderia dizer que essa tinta vem justamente da Constituição. A Constituição é que permite a gente fazer o desenho daquele Estado. Porque tudo que envolve o poder, o exercício do poder, o controle do poder, a divisão do poder, o relacionamento entre as funções estatais, as garantias e deveres, direitos e deveres fundamentais dos cidadãos e outros assuntos que as constituições mais atuais também têm colocado no seu texto constitucional, inclusive no aspecto da ordem social, na defesa, garantia da ordem social, direitos sociais, né, que é muito reflexo da própria modificação do Estado da segunda metade do século XX para cá. Então, a gente vai enxergar como papel da Constituição e, portanto, do direito constitucional. Isso nos permite dizer, ou isso nos permite construir o direito constitucional como aquele direito em que há uma preocupação em disciplinar a forma e organização do Estado, regime político, competência e função dos órgãos estatais estabelecidos, direitos e garantias fundamentais. Se a gente observar para a primeira Constituição, pelo menos no padrão que a gente se habituou a ver no Ocidente, né, após a formalização dos Estados nacionais, e a primeira Constituição que geralmente é colocada é a Constituição norte-americana, lá do final do século XVIII, a gente vai ver que é uma Constituição muito mais enxuta do que a nossa, se vocês observarem, se fizerem essa comparação. E se vocês colocarem também nessa comparação as constituições que vão surgir, por exemplo, no século XIX, muitos países da América do Sul, por exemplo, têm constituições ainda daquele período, né, do século XIX, ou reformadas muito recentemente. Então, vocês vão observar que são constituições mais enxutas, mas algo que não pode escapar das normas constitucionais é esse desenho do Estado. Qual é a forma e o sistema de governo? Se trata de uma república, se trata de uma monarquia, se trata de um regime presidencialista, parlamentarista, é um Estado federado, é um Estado unitário, beleza. Depois dessa conformação geral, eu tenho que ter também um desenho de como é que os poderes ou as funções estatais se relacionam. O poder estatal ele é exercido por quem? Pelo povo, a partir dos seus representantes. Existe um mandatário unificado, existe uma dissipação do poder entre as unidades da federação, no caso do federalismo. Tudo isso nos permite ver de uma maneira muito clara como é que o Estado é construído a partir do texto constitucional. Por isso que é tão importante, pessoal, e por isso que as modificações constitucionais devem ser as mais tênues ou as mais discretas possíveis, né? Mas a nossa Constituição, infelizmente, tem sofrido muito frequentemente com essas modificações. Todos os presidentes, depois da redemocratização do Brasil, todos os presidentes juram num dia respeito à Constituição, lá no ato da posse, e no outro dia já está pensando em uma reforma constitucional com vistas à chamada governabilidade, né? Então, essa tal de governabilidade, até hoje discutida, até hoje debatida, é justamente uma maneira de o governante de plantão conformar o texto constitucional ao modelo de Estado que ele reputa como o mais adequado às suas pretensões de Estado de poder, certo? As pretensões políticas de uma forma geral. Mais recentemente, nas constituições, por exemplo,
de meados do século XX para cá, a gente tem inserido também não apenas a questão da conformação ou do modelo de Estado, mas também os direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, né? Então, isso tem sido realçado com cada vez mais frequência nas nossas constituições, eu digo nas constituições ocidentais, porque se chegou à conclusão de que não poderia haver um desenho do Estado sem que eu também desenhasse de maneira muito clara até onde o Estado poderia ir quando houvesse contraste, por exemplo, com os direitos individuais dos cidadãos, né? Então, as constituições definem o que o Estado pode fazer, a toda a pujança e força do Estado, mas também tem que dizer como é que o cidadão se protege dessa força, se protege dessa ingerência estatal. Então, se o Estado que chegar na sua casa, bater na sua porta e quiser entrar para levá-lo preso, eu tenho que saber se a Constituição vai permitir, vai possibilitar um controle dessa ação estatal. Eu tenho lá a inviolabilidade do domicílio, eu tenho lá a liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de reunião, eu tenho lá vários outros aspectos processuais que só permitem a prisão sob determinadas circunstâncias. Ok? Então, vejam que a Constituição tem realmente essa importância. A gente trouxe aí uma charge de Brum, né? Quando a Constituição da República fez 30 anos, em 2018, lá ele colocou, né? O desejo da Constituição era ser respeitada, ser respeitada, ser respeitada. Era o pedido de aniversário dessa Carta Magna, né? Então, o direito constitucional é tido como um ramo do direito público interno. É público porque está presente de maneira muito acentuada, muito visível até, a importância do Estado, né? Se a Constituição dá a cara do Estado, obviamente a gente vai tratar de um direito público. E direito público interno porque é mais um exercício de soberania, de poder interno, do que de relacionamento com outros Estados soberanos. Certo? Tranquilo até aqui? Professor? Pois não. Discorra um pouco, se for possível, aí sobre João Sem Terra, em 1215, com relação à questão do devido processo legal que conhecemos hoje. Sim. Sim, para eu discorrer, eu pensei que você estava discordando. Não, assim. Não. Foi muito interessante a sua provocação, José, porque até uma expressão que geralmente é colocada como equiparada à Constituição é de Carta Magna. Mas veja, Carta Magna é um documento histórico justamente desse período do João Sem Terra, de 1215, né? A Carta Magna é tida como um rudimento da Constituição britânica, que não é uma Constituição escrita, ou não só escrita, pelo menos, né? Ela é uma mescla de costumes jurídicos e textos escritos também. Mas a Constituição ela é diferente da nossa, né? Ela não tem um texto assim, essa aqui é a Constituição do Reino Unido. Não existe isso. Ela é composta por vários documentos e vários costumes jurídicos que são historicamente obedecidos, né? A Carta Magna, ou a Magna Carta, melhor dizendo, de 1215, ela teve essa importância histórica como um documento escrito para que os nobres, principalmente, né, para os governados pelo rei, mas que tinham um poder político também destacado, poder econômico também destacado, se salvaguardarem seus interesses diante da sanha de poder do próprio rei. Então, o rei não teve outra saída a não ser conceder essa possibilidade. Mas a gente não pode confundir
a Magna Carta de 1215 com o que geralmente se atribui, uma expressão que se atribui à Constituição, que é a Carta Magna. Carta Magna como se fosse assim a carta mais elevada, né, de maior destaque ou respeitabilidade. Interessante esse seu questionamento por isso. Algo mais sobre direito constitucional? Professor, tem uma pergunta de Maria aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Quais são os efeitos negativos das emendas constitucionais? Bom, em si, as emendas não representam necessariamente o mal, né, Maria? Porque a própria previsão da emenda constitucional diz respeito à própria necessidade de se reformar ao longo da história da Constituição, ao longo da história do direito constitucional no país, de reformar para adaptação às novas necessidades, às novas realidades. O problema é que, no Brasil, a gente tem um excesso de reformas, um excesso de emendas. Deixa eu só ver aqui com você. Eu confesso que não sei nem quantas emendas já a nossa Constituição está atualmente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual é a última. 108, fora as emendas de revisão. Foram poucas, né? 108. Existe uma anedota dentro do direito constitucional dizendo que um brasileiro foi lá foi uma livraria, né, na Europa, e aí ficou curioso, assim, olha aqui, eu quero saber onde é que está a Constituição brasileira. Nós temos a Constituição brasileira. Sim, mas eu não achei na parte na seção de direito constitucional ali, ou de direito em si, né, eu senti falta. Onde é que vocês colocam? Disse, não, está ali na seção de periódicos, né, porque está periodicamente sendo reformada, revisada, e tem uma tiragem pequena justamente por causa dessa volubilidade, né? Então, vocês imaginem, pessoal, em um pouco mais de 32 anos, nós temos 108 emendas à nossa Constituição. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí, a Constituição norte-americana é de 1787, né? Vocês têm ideia de quantas emendas a Constituição norte-americana teve de lá para cá? Vou chutar, professor, uns 30. O chat aí teve 27 e teve 12. 27. Mas vejam, a gente tem 108, não só 108 porque ainda tem as emendas de revisão. Vamos lá, botar 110 arredondando. Nós temos 110 em 32 anos. Eles têm 27 em quantos anos, né? De 1787 para cá, né? 1887, 230 anos, vamos supor, né? Então, vejam, aí vocês vão dizer, mas é porque a Constituição norte-americana é mais enxuta. Beleza. Mas como mudou a realidade dos Estados Unidos do final do século XVIII para o século XXI, não é verdade? Então, imaginem, a desculpa de que é uma realidade, porque o Brasil teve que, em 30 anos, o Brasil se modernizou, o Brasil, as relações se tornaram cada vez mais complexas e tal, não vale. Porque em 200 anos, né, se justifica muito mais modificações do que propriamente em 30. Não é isso. Professor, Pois não. mas o senhor conhece algum estudo comparado sobre esse volume de mudanças em outros países? Porque a gente tende muito a se comparar com os Estados Unidos, né, que é outra realidade. Mas, em geral, pegando um apanhado aí de países, dá para comparar? Vamos fazer uma comparação com nossos irmãos, né? Constituição Argentina. A Constituição Argentina, os argentinos tiveram a Constituição em 1853, né? E deixa eu ver rapidamente aqui. Passou por várias modificações e tal, mas a Constituição Argentina é de 1853, para vocês terem uma ideia, né?
Vamos ver aqui, deixa eu ver se há um apontamento aqui, uma indicação de quantas reformas ou quantas emendas ela já sofreu. Houve uma modificação recente, que eu me lembro, não tem aqui exatamente quantificado isso. Vamos ver aqui, Constituição Portuguesa. Constituição Portuguesa mais recente, um pouco mais antiga do que a brasileira, mas é da década de 70, né? Nós temos aí... deixa eu ver se tem a indicação das emendas. Eu também não estou vendo aqui. Mas, respondendo assim, objetivamente, Alisson, eu não tenho uma indicação precisa de como é que, assim, como é que ocorre com os outros países. Eu pesquisei aqui alemã. Pronto, diga aí, Lucas. A alemã, pelo que eu pesquisei aqui, ela tem um pouco mais de 70 anos, 71 anos, e tem algo em torno de 50 emendas. Pois é, então, assim, a desproporção já é sentida, né? Então, o que a gente observa com isso é que, respondendo a Maria e até a provocação também de Alisson, a emenda em si não é negativa. O problema é fazer da emenda a única solução para a governabilidade de um presidente ou de um governo, né? Então, muitas vezes, há saídas para problemas que são colocados a partir do texto constitucional. Então, a gente vê, por exemplo, existem algumas saídas hermenêuticas, é verdade, como a gente vem citando desde o início das nossas aulas, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, do mesmo gênero. E, a partir de uma interpretação, a nossa Corte Suprema deu um sentido diverso daquele objetivamente colhido do texto, né, ou gramaticalmente colhido do texto. Mas, obviamente, algumas situações não podem ser assim tão facilmente resolvidas, e nem foi facilmente resolvida, né? Quantos anos se passaram até que houvesse essa permissividade, né? essa permissão por parte do Supremo. Em alguns momentos é preciso haver realmente uma reforma constitucional, mas vejam que, vez por outra, inclusive, vem à tona a discussão sobre a necessidade ou a importância de se votar uma nova Constituição. Muitos das nossas normas constitucionais sequer foram efetivamente colocadas em prática, pessoal. E a gente falar em novo processo constituinte num período conturbado, né, da nossa história, talvez seja uma atitude, no mínimo, perigosa, certo? Mas eu queria aqui ver também, queria que vocês entendessem, e isso pode ser compreendido quando a gente pega o sumário da nossa Constituição, é que a Constituição ela vai deitar a sua influência sobre praticamente todos os ramos do direito. Na Constituição, a gente tem, pelo menos, os princípios retores do direito administrativo, do direito financeiro, do direito tributário, dos direitos processuais, direito penal, direito civil, né, família, sucessões, obrigações. Vejam que a Constituição ela deita suas influências, né, a sua ordenação sobre praticamente todos os ramos do direito positivo. E por isso a sua importância. Então, quando vocês estiverem estudando direito civil, direito penal, direito processual, não é possível fazer esse estudo de maneira responsável e aprofundada, desconsiderando a Constituição. Certo? Então, eu tinha um professor de direito constitucional muito querido e
controverso e bem-humorado, que dizia que ele era um professor macro, né? Todos os outros professores eram micro, ou eram infra. Ele era o professor supra, porque ele ensinava direito constitucional. Porque tudo mais dependia da boa apreensão do direito constitucional. Certo? Tranquilo até aqui? Bom, além, ou logo após o direito constitucional, ainda no âmbito do direito público interno, nós temos o direito administrativo, certo? E qual a área da atuação, de regulação do direito administrativo, pessoal? Pelo que vocês entendem. A administração pública, perfeito, Maria. É disso que se trata mesmo, a regulação da administração pública. E o que é que isso engloba, praticamente, na prática? Administração direta e indireta. Administração direta e indireta, o que mais? Que vai englobar as entidades, órgãos Tiago está falando públicos. servidores, serviços públicos, perfeito. Acho que engloba também o exercício dos atos administrativos. Atos administrativos, perfeito. Os órgãos de governo, já colocou aqui, né? A nossa ouvinte aí assídua, né? Está muito prestando atenção, né? Bruna ali. Meu Deus, se eu soubesse que eu tinha que assistir essa aula, né? Mas fico até desconcentrado. Mas não estou dizendo para tirar, não, é porque a comoção da responsabilidade da aula é interessante. Vou começar a fazer aqui alguma coisa interessante para chamar a atenção, viu? Ele já vai crescer formado. Estão dizendo aqui, Baby. Gostei do trocadilho. Mas é isso mesmo que vocês falaram. Vocês têm uma noção muito, muito boa daquilo que vem a ser o direito administrativo. Vai regular a atuação do Estado, né? Serviços públicos, servidores públicos, a relação, ou o controle do Estado por parte o controle interno do Estado, controle externo também, né? Licitações, contratos administrativos, intervenção do Estado na economia, né? Administração direta e indireta, tudo isso é tratado no âmbito do direito administrativo, certo? É por isso que a gente coloca aí, de forma resumida, né, a preocupação do direito administrativo com a regulação da organização administrativa do Estado, a fixação dos modos, dos meios e da forma de ação para a consecução dos seus objetivos. E aí vocês podem perguntar, mas professor, isso aí não está definido na Constituição, não? Não tem um capítulo específico na Constituição que fala lá, administração pública, né? E para que eu vou destacar do âmbito do direito constitucional o direito administrativo? O que vocês acham? Vai tratar de forma mais específica, né? Tratar de forma mais específica. E vejam, eu tenho obviamente eu tenho os parâmetros gerais que são colocados no texto constitucional, mas obviamente no texto constitucional não caberia dizer, determinar ou disciplinar ou diferenciar, por exemplo, os vários modelos de licitação ou formas de licitação. Aí já imaginou que se a gente tivesse que prever no texto constitucional qual a diferença entre modalidades de licitação, né? Se a licitação tinha que ocorrer em determinados casos, por exemplo, por concurso, ou por tomada de preço, ou convite, carta convite, né? Então, concorrência.
isso não caberia, não comportaria no texto constitucional, certo? Então, e por nós também estarmos numa federação ou num Estado complexo, uma sociedade complexa, várias normas de direito administrativo são infraconstitucionais. Então, cabe a cada Estado federado, por exemplo, disciplinar a sua organização administrativa, ou cabe à própria lei definir parâmetros para a organização estatal. Os parâmetros gerais são colocados no âmbito do direito constitucional, no âmbito da Constituição, mas os parâmetros específicos a gente vai tratar no âmbito de cada ente federado. E vejam, a gente tem uma Constituição, é um documento único lá que serve para, vamos dizer assim, é o norte principal, é o código, bem entre aspas, né? É o diploma normativo fundamental do direito constitucional. Mas a gente não tem um código administrativo. Por que razão? Porque a gente tem diversos entes federados. Então, teria que haver um código de direito administrativo do Estado do Rio Grande do Norte, do município de Natal, do município de Parnamirim, do Estado de Tocantins e assim por diante. Certo? E vejam, eu não consigo nem imaginar a espessura ou o número de terabytes necessários para compilar todas as normas de direito administrativo de cada um desses entes federados, né? De cada um, não de todos, para vocês terem uma ideia. Certo, pessoal? Então, essa é a especificidade do direito administrativo e a razão de se exigir um destaque, né, científico ou pedagógico, né, para o direito administrativo. A gente tem cadeiras, a gente tem disciplinas de direito administrativo, nós temos, acho que nesse novo projeto político-pedagógico do curso, acho que nós vamos ter 4 disciplinas de direito constitucional e 2 disciplinas obrigatórias de direito administrativo e uma optativa, como é hoje. Certo? Vai haver um acréscimo de direito constitucional, mas vão se manter as disciplinas de direito administrativo como em número de 3. Certo? Mas isso se pode fazer porque do direito administrativo, da mesma forma como do direito constitucional, a gente vai espargindo. De acordo com o Wikipédia. Desculpe. Vai espargindo o nascimento de outros ramos do direito administrativo já se verificam outros ramos também nascidos de seu seio, como, por exemplo, o direito que vai tratar, por exemplo, do combate à corrupção, né? Então, especificamente, já se fala hoje de um direito de improbidade administrativa, de combate à improbidade administrativa, né? Uma coisa bem específica, exato. Tem que colocar presença, né? No assistente Google, é verdade. Sempre está presente, né? Eu acho que ela faz isso justamente para não ser prejudicada aqui nessa contagem. Ok, pessoal? Vocês tá bem compreendido o conceito de direito administrativo, a sua abrangência, a sua importância? Ótimo. Bom, além do direito constitucional, direito administrativo como ramos do direito público interno, nós temos também o direito financeiro, né? O direito financeiro, que é aquele que rege a obtenção e aplicação dos meios econômicos necessários à realização dos fins do Estado. Então, vejam, o Estado, ele precisa de um financiamento, né? Então, como é que o Estado se paga? Porque o Estado depende o cumprimento da sua missão depende de pessoas. Da mesma maneira como eu estou sendo pago pelo Estado para ensinar vocês, o Estado tem que arranjar um dinheiro para esse pagamento, certo? E como é que se organiza isso? A partir do direito financeiro. O direito financeiro vai, na verdade, ele vai trabalhar com 4 elementos principais.
4 elementos principais. Primeiro, a receita. Segundo, a despesa. Terceiro, o orçamento. E o quarto, o crédito. Então, esses 3, inclusive, são os mais facilmente perceptíveis. Eu só posso gastar pagando a um professor da Universidade Federal se eu tenho receita para isso. E como é que eu organizo isso? A partir de um orçamento. Então, o direito financeiro é aquele que vai regular como é que o Estado se organiza para prever a despesa que terá no ano seguinte, por exemplo, ou nos anos seguintes, a partir, prevendo também, uma receita para fazer frente a essa despesa. Entende? Então, vejam a importância do direito financeiro. Certo? Então, se a gente imaginar, por exemplo, o presidente gosta muito de fazer comparações com o orçamento estatal, né, público, com a despesa de casa. Então, você só vai fazer compras sabendo se você, primeiro, a sua necessidade. Então, faça uma listinha de compra. Tem arroz em casa? Tem. Então, eu não vou precisar comprar arroz, né? Porque se eu comprar em excesso, pode ser que falte para comprar feijão, por exemplo, que está em falta lá em casa. E a quantidade de arroz que eu tenho que comprar, ou a quantidade de feijão que eu tenho que comprar, e também o preço que eu vou pagar por cada um desses alimentos, né? E isso eu só posso realizar de maneira eficiente se eu tiver um planejamento. Então, vejam a importância do direito financeiro. Só que, dentro do direito financeiro, a gente já destacou aí crédito, né? E o principal, receita, despesa e orçamento ou planejamento. Um deles se destacou e deu ensejo, inclusive, a um ramo específico, que é o direito tributário, que é a preocupação da regulação da receita do próprio poder público. De onde é que o Estado tira dinheiro? Ele só vai tirar dinheiro justamente daqueles contribuintes, daqueles que compõem que compõem a massa que habita ou que de alguma forma se relaciona àquele Estado nacional, aquele território, certo? O direito tributário, por exemplo, ele nasce como uma subdivisão do direito financeiro, mas hoje já tem autonomia científica, autonomia pedagógica, autonomia legislativa, normativa, melhor dizendo, né? Hoje a gente tem uma lei que disciplina mais ou menos o direito financeiro estatal, e a gente tem um Código Tributário Nacional. E temos também códigos tributários estaduais, municipais, espalhados por todo o país. Por quê? Porque o Código Tributário, o direito tributário vai definir a regulação da instituição, a arrecadação e fiscalização de tributos devidos pelos cidadãos ao Estado. Vejam que responsabilidade. Ali estão previstos os princípios, ou reproduzidos os princípios do direito da tributação, né, que mais das vezes são colhidos no texto constitucional, mas definem, por exemplo, quais as alíquotas devidas, qual a base de cálculo para determinados impostos, quais as finalidades daqueles impostos, ou em que medida eles são devidos, todas as especificidades que são envolvidas no que tange à arrecadação de recursos para a manutenção do Estado. Quem já está habituado a fazer o próprio imposto de renda deve se lembrar que a cada início do ano a Receita divulga as regras, o que tem de novidade para os programas e tudo, o que é que pode entrar, o que é que não pode entrar. A gente, inclusive, está no meio de uma discussão, se bem que muito apequenada, que a gente já passou por uma reforma trabalhista, reforma previdenciária, hoje se fala muito em reforma administrativa, né? Então, a preocupação principal, pelo menos no âmbito nacional, do governo federal, é com a reforma administrativa. A reforma tributária termina sendo escanteada ou até minorada, porque a ênfase não é tanto ela. Talvez porque a maneira como a tributação seja feita hoje no Brasil,
ela interesse a alguns setores e setores esses que, no final das contas, definem os rumos da governabilidade ou da produção normativa no país em última instância, certo? Mas a verdade é que a gente, há muito tempo, tem necessidade de uma reformulação ou de uma revisão das normas tributárias, mas isso não é, muitas vezes, isso não é muito facilmente enfrentado. Por exemplo, se discute hoje, uma das propostas é reduzir, pelo menos assim, a tônica da última eleição, né, dos governos do Estado e do governo federal, era, pelo menos assim, os candidatos eleitos majoritariamente defendiam essa ideia: vamos reduzir o tamanho do Estado, vamos fazer com que o cidadão não pague tanto imposto, né? Será que aí vem logo a carga tributária excessiva que é colocada e tal, mas será que é uma questão de carga tributária excessiva ou carga tributária mal dividida? Porque o que a gente observa muitas vezes na tributação de renda, né, muito se fala, inclusive uma das maiores lutas do então candidato Ciro Gomes, né, que é uma questão do trilhão, cara. Então, aquele negócio próprio. Então, justamente porque a tributação, ela atingia algumas pessoas de maneira mais evidente e outras não. Por que que não se tributam os dividendos ou alguns lucros da empresa? Por exemplo, quando a gente observa os níveis de divisão das alíquotas, né, do imposto de renda, a gente tem alíquota zero, alíquota de 15%, alíquota de 27,5%. Em alguns países existem alíquotas de 90%, de 80%, né? Porque quem ganha mais tem que pagar mais também, isso é evidente, né? Isso é evidente, mas não é o que acontece muitas vezes. Se a gente tivesse mais, vamos dizer assim, diferentes alíquotas, então a gente teria uma distribuição da carga tributária muito mais equânime do que propriamente nós temos hoje. Qual o problema, por exemplo, que se discute? Vamos criar um imposto único. O imposto único seria o mesmo para todo mundo, né? Isso implicaria dizer o quê? Se eu fosse comprar um mouse, né, em uma loja de computador, eu pagaria o mesmo tributo que Silvio Santos. E isso é correto? Mais uma vez eu estou fazendo referência a Silvio Santos, mas não é nada pessoal, porque assim, a minha ideia de riqueza, assim, do meu histórico, né, de vida, é Silvio Santos. Então é por isso que eu estou fazendo essas menções, mas nada contra o Silvio Santos particularmente, né, só apenas como parâmetro. Eu sei que hoje, inclusive, há outros bilionários, né, mas eu parei no tempo em relação a esse aspecto de comparação. Ok? Alguma dúvida sobre o direito tributário, direito financeiro? Bom, antes de a gente entrar especificamente no direito penal, que é a nossa próxima preocupação, eu vou fazer o seguinte: vou dar aqui um intervalo, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou dar um intervalozinho de 10 minutos para que vocês possam organizar os grupos do seminário dessa segunda unidade, né? Essa segunda unidade que está prevista para começar no dia 27 de outubro. É justamente a apresentação do primeiro grupo, certo? Eu já deixei no CIGAR o roteiro. Então, o que é que vocês vão fazer nesses 10 minutos? Eu vou desligar o som, aqui o meu som, o meu vídeo, tomar uma água, e vocês vão debater não apenas a formação dos grupos, né, entre vocês, pode ser por aqui ou pode ser por WhatsApp, certo? O que eu quero é que, ao final desses 10 minutos de intervalo, vocês já tenham conversado sobre quais serão os grupos, né, os componentes dos grupos e quais os temas que vocês escolheram, se for possível essa divisão já estabelecida, né, já pré-estabelecida,
entre vocês mesmos, né? O grupo são 60 matriculados, então eu posso ter grupos de até 10 pessoas. Mais de 10 é impossível. Alguém ia perguntar? João? Professor, no caso, os grupos eles serão formados não pelos grupinhos, né? Pelas panelinhas, tipo, me reúno com meus amigos e a gente escolhe um tema. Mas o inverso, a gente escolhe um tema e aí quem escolher aquele tema conosco se alia, né? Não, pode ser a panelinha mesmo. Pode ser? Então tá ótimo. Deixa eu só interromper aqui a gravação.